Fala galera, eu sou o professor Guilherme, estou aqui com vocês com as disciplinas de artes. E aí, você gosta de artes? Mas antes de a gente iniciar nossa aula, eu tenho um recado super, mega importante. Não para você apenas aluno, mas para todos os familiares, que eu sei também têm acesso a nossas aulas. E meu muito obrigado por vocês dar essa credibilidade, essa confiança a nós professores. Para você que me assiste aí pela manhã, bom dia. Para você à tarde, boa tarde. E à noite, boa noite. Mas se sinta em casa, tá bom? Vamos lá? Aula de artes hoje, Você sabe o que é o Outubro Rosa? Ou simplesmente Orgulho Rosa ou hashtag Laços que Abraçam? Não. Vim aqui para te contar. É o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso mesmo. Esse recado ele deve ser dado por nós que somos professores, mas também por você que faz parte da sociedade, da comunidade, da sua rua. Conto com a sua colaboração. Porque, estou falando aqui com adolescentes, tá bom? Então, tentem convencer, sensibilizar as mães, tá bom? Familiares, para procurar um médico especialista e falar um pouco, né, sobre esse diagnóstico de câncer de mama. Uma vez, preste atenção nessa informação, uma vez você tendo esse diagnóstico precoce, aumenta muito as chances de vir a uma cura 100%, tá bom? Recado dado, vamos iniciar nossa aula? E abre alas, porque vamos falar sobre adversidade nas técnicas teatrais. Quero saber de vocês. Vocês já foram em um teatro, um anfiteatro? E aí? Não? Mas vocês provavelmente conheçam essa diversidade de técnicas teatrais. Sim, são teatros que vocês vão, na medida da aula, vão descobrindo algumas curiosidades e algumas técnicas que são utilizadas dentro do teatro. Mas, professor, o que é teatro? E é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Eu falo não só apenas de público, mas eu falo também do edifício. Observa que a gente denomina na cidade o seguinte, qual é o prédio do teatro? Né? Então, olha a referência que a gente usa. Então, teatro é isso. Teatro é o edifício, mas também é uma forma de arte. Tá bom? Uma coisa se conjuga a outra. É intrínseco, é junto, é ligado. Tá bom? E o teatro aqui no Brasil? Será que nós recebemos algum tipo de influência ou não, professor? Nós formamos nossos próprios teatros? Será? Porque se você analisar bem, toda a nossa cultura, nossa religião, nossas crenças envolvem outras etnias, correto? Sim. Observa. Os primeiros moradores foram os índios, aqui do Brasil. Veio os portugueses, o europeu, veio também os africanos e fez essa mixigenação, esse pluralismo de etnias. Com o teatro, não foi diferente. O teatro também recebeu fortes influências. O teatro aqui no Brasil surgiu aí no século XVI, tendo como motivo, preste atenção nessa curiosidade, a propagação da fé. Eles usavam o teatro para promover, para disseminar, para espalhar a fé religiosa. Dentre uns poucos atores, destacou-se o padre José de Anchieta, que escreveu alguns autos, tá certo? Antiga composição teatral, que visavam a catequização dos indígenas. Exatamente. Olha que legal.
bem como a integração entre portugueses, índios e espanhóis. Então, observa aqui que, professor, não diferentemente dos costumes, das crenças, a gente tem uma importante influência aqui, ó, dos portugueses e dos espanhóis, né? Que introduziram aqui na arte teatral brasileira as suas formas. Além disso, o Alto de São Lourenço, escrito em tupi-guarani, português e espanhol. E eu não poderia deixar de trazer para vocês, claro, certo? O Alto de São Lourenço. E trouxe aqui também um spoiler, tá certo? De como era essa peça teatral. A gente observa pela capa. A capa aí tem um padre, mas tem uma pessoa aí vestida de uma forma demoníaca, o índio e também, ó, o europeu. E aí, o que eles queriam passar com essa peça teatral, o Alto de São Lourenço? Observa-se que a peça amedronta o indígena a partir da sua própria realidade. A morte de São Lourenço na fogueira e a vingança divina sobre a figura dos imperadores, que também morreram carbonizados, assusta qualquer um, especialmente o gentio primitivo. Professor, que palavra é essa? Designa-se, é simplesmente, eles utilizavam essa palavra para os não cristãos, os pagãos, né? Nesse caso, que eles se revertiam esses pagãos a os indígenas. Tá certo? Massa essas informações, não é? Muito importante. Mas é bom a gente lembrar que a linguagem teatral, ela é expressiva, ela é dinâmica, ela é dialógica com o público, ela é corporal, ela também é gestual, certo? Para prender a atenção do espectador, e os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. E eu não poderia deixar de trazer para vocês o teatro pantomina. Professor, que palavra difícil. Isso, mas você já deve ter falado ou pesquisado sobre o saudoso Charlie Chaplin, né? É um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através da mímica. Portanto, podemos dizer que a pantomina é um gênero dentro da arte da mímica. Observem as imagens. É uma arte de narrar com o corpo. Muito isso foi colocado pelo saudoso Charlie Chaplin. Excelente. É um excelente artifício para comediantes, como Charlie Chaplin era, palhaço, atores, bailarinos, enfim, os intérpretes. Se você dar um Google aí no YouTube, você vai sim ver aí tempos modernos com Charlie Chaplin. É para morrer de rir. E vê só, não usa-se, tá bom? Ele não usa nenhum tipo de linguagem, a não ser a gestual e corporal. Massas as informações, mas eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Você aí de casa já assistiu algum tipo de teatro desses daqui? Qual é o nome deles? Quem dá vida a esses personagens? Como acontece isso? E são algumas questões que eu levantei para você ficar pensando. Professor, eu nunca parei para imaginar. Pensei que existia até uma forma de teatro, mas não. Existe um estilo de teatro. O estilo de teatro é muito vasto, tá bom? Muito amplo. Vamos observar. Mas antes, o que é o teatro de bonecos? Eu trago aqui essas imagens e chamo a atenção para vocês do Seba. Exatamente. O Seba, ele é aqui de Caruaru, certo? Ele fez o seu teatro e você provavelmente já deve ter escutado falar no Mamu Seba.
É um teatro de momulengos criado por esse saudoso e querido aqui da terra, tá bom? Que ao decorrer da nossa aula a gente vai conhecer um pouco. Ó, o teatro de bonecos no Brasil. A matéria do homem junta-se à matéria do boneco. Vê que colocação incrível. Para uma transfiguração. A alma do homem dá ao boneco também uma alma. E, nesta pureza, realizam um ato poético. Saudoso Hermílio Barbosa Filho, escritor, dramaturgo pernambucano. Que orgulho de ser pernambucano, né, gente? Vê. Então, ó, trouxe algumas colocações e trago essa excelente colocação desse dramaturgo aí, Hermílio. Massa? Ó, mas você já viu, já vamos falar sobre começamos a falar sobre teatro de bonecos e vamos falar sobre formas animadas. O termo formas animadas está relacionado ao teatro de formas animadas, também chamado como teatro de animação. É um gênero teatral que inclui o teatro de bonecos, máscaras, objetos, sombras, imagens e formas abstratas. É muito influenciado pelo teatro visual, tá certo? E as artes plásticas, cinema e etc. Observa-se que... Mas, professor, vem cá. Quem faz o teatro de formas animadas? Você vê aí o mamulengueiro, fantocheiros, manipuladores, bonequeiros. E aí, ó, uma gama aí que eu coloquei, tá certo? De pessoas que dão vida a esses bonecos. O boneco, a origem do teatro de bonecos, remonta, possivelmente, a gente tem essa pequena ilusão que no Brasil, só no Brasil existem as coisas, mas que de fato não é verdade. Ó. Possivelmente, lá no antigo Oriente Médio já existia isso, em países como a China, Índia, Java e Indonésia. E atualmente também. Nas minhas pesquisas, né, para me aprofundar sobre a temática, eu observei que hoje, na China, na Índia, na Indonésia, existe muito isso. Esses teatros de bonecos. E são muito valorizados. Então vamos passar também a valorizar a nossa cultura, tá certo? Por intermédio de mercadores, foi se dispersando pelo mundo, assumindo fisionomias e espíritos dramáticos bem diferenciados. Dependendo da localização geográfica, trações culturais, crenças e costumes. Muitas de suas expressões se concentram no trabalho da manipulação, certo? Com o boneco. O manipulador é o ser que anima e dá vida ao boneco. E eu trouxe aqui, ó. Eu acho incrível esse trabalho. Você pode também, ó, tá observando aí na internet esse tipo de trabalho. É muito legal, gente. Esses caras, essas pessoas que trabalham são muito criativos, né? Muito bom. Teatros de bonecos. Falamos do Brasil, falamos do mundo e vamos falar do Nordeste? Claro. O Teatro de Bonecos do Nordeste foi aprovado com unanimidade como patrimônio cultural do Brasil, certo? E mais, foi escrito no livro de formas de expressões do patrimônio cultural brasileiro. Vê que orgulho. E vocês conseguem decifrar essa imagem aqui? Conseguem? Bandeirolas, fogueira, todo mundo dançando um forró. Claro, é o nosso saudoso São João. Ah, que saudade, dançar um forró. Mas, ó, vai passar. Vamos para algumas técnicas de manipulação. Ó, existe um vasto técnicas de manipulação, certo? Foram desenvolvidas ao longo da história do teatro de bonecos. Atualmente, uma série de outros métodos têm sido incorporados na construção e manipulação.
Eu vou mais além, no aperfeiçoamento dessa técnica, que é tão rica. Além de técnicas mistas e experimentais. Massa? Vamos para algumas, ó. Temos aí a técnica de bonecos de vara. Temos o marionete ou boneco de fio. Boneco de luva. O famoso fantoche. Bonecos de manipulação direta. Teatro negro, onde as pessoas se vestem de negro e ficam lá, como foi na última imagem que eu mostrei a vocês. Observaram que o que acontece? Eles estavam totalmente de preto, dando vida àquele boneco. Temos ó, também bonecos de sombra. Então são algumas formas de técnicas. Vamos descobrir algumas? Ó, para o boneco de luva, que é o fantoche, o boneco que quem o manipula calça na mão, certo? Como o mamulengos. Os mamulengos também, normalmente, possuem corpo de tecido onde o indicador manipula a cabeça, indicador, ó, e o dedo polegar e médio manipula os braços. Muito massa, não é? Eu achei sensacional. A principal característica de manipulação de bonecos de luva é a agilidade dos movimentos. Apesar das limitações de movimentos dos braços do boneco. E aí, ó, eu trouxe para vocês o mamulengo, em especial. O mamulengo é um teatro popular que teve sua origem aqui em Pernambuco. Bonecos de luva, com técnicas de manipulação rápida e espetáculos populares de improviso, com repentes e cordéis, no meio de feiras populares, em meio de mercados. Vê que riqueza, né? E mais, uma cultura popular acessível para toda a população. Não é isso que a gente quer? Claro, é um direito nosso. Tá bom? Ícone e grandes mestres da cultura popular de Caruaru, no campo do teatro e das artes cerâmicas, principalmente no teatro de Mamulengos, mestre Seba, onde tem seu projeto aí, ó, Mamu Seba, um teatro de garagem que se expandiu além do portão de suas garagens. Hoje a gente encontra lá ali na vila descendo para o Pátio Forró, naquela vila, existe sim um teatro de Mamulengos, Mamu Seba, e para o mundo. E sim, ele levou esse teatro, essa nossa cultura para o mundo. Uma cultura genuinamente pernambucana. Vê que massa essa informação? Vamos para os bonecos de vara. Mecanismo de manipulação por varas, como vocês estão vendo aí na imagem. Pode ser um objeto acoplado às varas ou bonecos, projetados com mecanismo de boca e olhos. Claro, e a pessoa, a matéria humana, dando vida a ele. Em bonecos mais complexos e pesados, pode ser necessário mais de um manipulador para operar todos os seus mecanismos. Massa, não é? Marionete ou bonecos de fio. Vê que imagem. Eu acho sensacional também. Bonecos de fio ou marionete, do termo francês marionete, tipo de boneco manipulado por fios, o cabo, conectados a uma estrutura de madeira. E muito massa, não é? Imagina que habilidade essas pessoas têm de levantar uma mão, uma perna, andar com esses bonecos. Sensacional. É muita criatividade. O teatro é uma forma de expressão artística que envolta em segredos e mistérios. Algumas curiosidades sobre o teatro podem despertar reações tão surpreendentes como se você estivesse na plateia de uma grande peça. Será, professor? Sim. Me despeço por aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado pela companhia. Até mais.